E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Realmente um ano maravilhoso aí, mas você ia falar sobre. A Você disputa esqueceu? entre a Vai lá. razão e a emoção, Tá. que tanta gente detesta no futebol. O futebol é um negócio basicamente emocional e é o mais importante, porque se o futebol parar de gerar emoções, ele nem tem muito por que desistir, só para quem joga se divertir mesmo, né? E eu concordo com tudo que disseram Eugênio e Pedro. A temporada é épica. O Flamengo ganhou o tetracampeonato da Libertadores. O Flamengo ganhou o campeonato mais difícil do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ganhou o maior campeonato que o time brasileiro disputa, Sim. que é a Libertadores, e conquistou o inédito para os brasileiros tetracampeonato. Repito, ganhou o campeonato mais difícil. Fez o mais difícil, que era levar a decisão para os pênaltis. Pois é. Aí não, óbvio, não há motivo para olhar a temporada de maneira diferente de uma temporada espetacular. E até chegar aos pênaltis foi espetacular. Porque o PSG ele tem alternado com o Bayern de Munique, para mim, o melhor futebol do mundo. Ele foi com sobras o melhor futebol do mundo até a final da Champions. Eu fui na final. Você sabe disso. Foi a única goleada. Eu fui na final. Não, é assim. Não, porque eu vou te falar. Eu fui na Vou final. te falar. Poucas vezes. O Birner é um parisiense. A Quem nos pode- assiste aqui no YouTube e não está acostumado, o Birner é um cidadão... fui convidado. Você Tá é um cidadão sempre em parisiense, Paris. isso não acredita. Parisiense e rosarino. O Birner vai a Paris da mesma feliz frequência que eu vou a Santos. queria Eu ir. também queria, eu vou ao Santos, Rio. ele vai a Paris. Ah, tá bom então. Quem dera, mas vamos lá. O Willian tem pouco, Santos. 17 vezes por ano. Tire 21 dias de férias o ano inteiro. Contou Merece, tudo. merece. Vamos lá. Faz o chororô das férias, ele não perde um. Vamos lá. Ainda mais que tudo é freestyle, ele vai fazer um E aquilo não foi um jogo de futebol. Aquilo foi um recital de futebol contra a Inter de Milão. Eu desafio alguém a pegar um jogo grande de Liga dos Campeões, decisivo, e me disser qual jogo foi melhor em anos do que aquele do Paris Saint-Germain contra a Inter. E é esse Paris Saint-Germain. Então Esse bota essa Quanto foi contra a Inter? 5-0. 5. A maior goleada da história das finais da Champions. E hoje quanto foi? 1-1. Não venceu. Não é a melhor. Não ganhou do Botafogo e Não é o melhor Ou seja, momento. o Paris Saint-Germain no Campeonato Carioca teria problemas, hein? Tem que ver o Vasco e o Fluminense. Não é o melhor momento do PSG. Não importa. O time se mobilizou. É óbvio, o Dembélé não está em plena forma. O Doué não está jogando o mesmo futebol que estava jogando naquele momento. Mas junto com o Bayern de Munique, eles formam a dupla dos melhores times do mundo. Hoje o Bayern é melhor que o PSG. Joga mais futebol que o PSG, só que o PSG ganhou com todos os méritos, uma trajetória dificílima, torcida fanática. É um time histórico. E o Flamengo conseguiu empatar com esse time. O menos difícil era ganhar os pênaltis. Eu tô falando que é fácil. O menos difícil era ganhar nos pênaltis. Então, repito, o ano de festa, histórico, épico, mas hoje eu entendo o flamenguista mais emocional, mais emotivo, se ele tiver com aquela coisa. Cara, fizemos mais difícil. Não era para perder nos pênaltis assim. Mas é do jogo, faz parte, o Flamengo está de parabéns. E ele eu acho que ele tem que sentir isso. Eu acho que o flamenguista, ele não tem que sair com raiva do Saúl, do Pedro, do Léo Pereira, do Luiz Araújo. Eu acho que não é isso, até porque o Saúl... E a gente percebeu quando isso entrou, nas palavras ali dos torcedores não entrevistados tem ali pela aquela- Roberta. E foram os Eu tava cobradores pensando certos. O aqui. Felipe acertou os Eu cobradores. estava Tá? pensando, é meio até contraditório. A gente entra, a Roberta chama lá com a Roberta para sentir exatamente o que o torcedor está pensando, ele entra provocando, cantando. Daqui a pouco tem a Mel, Mas é isso, eu acho que tem uma coisa, não tem uma raiva, um choro. é pra ter, Não tem, não é pra ter. cara, o que o Flamengo fez hoje, William, é bom frisar. A gente foi forjado num futebol, ali o Eugênio, o Birner, eu sou mais novo que eles, mas era uma coisa de que a vitória do São Paulo 92, 93, ela já era muito grande pelo Foram que já era incríveis. futebol. Foram incríveis. O que Pô. se vive em final de década de 90, início dos anos 2000, a gente foi ensinado a observar um jogo em que a distância era muito maior que um oceano, era muito maior que um oceano de distância. Cara, o que a gente vê hoje de competição no Mundial de Clubes no meio do ano, do Botafogo, do próprio Palmeiras, do Fluminense muito, do Flamengo de certa forma contra o Chelsea, essa final vai começando a deixar de ser aquela coisa só pontual. A gente pode falar de jogo contra o Dortmund, jogo contra a Inter de Milão do Fluminense, jogo do Flamengo contra o Chelsea, jogo do Botafogo contra o PSG, jogo do Flamengo contra o PSG. Então, assim, essa distância, ela está se encurtando e eu não acho que seja apenas por dinheiro. A gente fala também, quando a gente vai falar da história desse jogo daqui a algum tempo, a gente vai precisar falar do segundo tempo do Felipe Luiz. O que ele faz? O que o PSG é superior no momento que tem a bola? O que o Flamengo tenta fazer no momento sem a bola do primeiro tempo? O que o Flamengo faz no segundo tempo? Como é que o Flamengo leva
para a prorrogação. Então, em algum momento vai acontecer uma vitória, seja nos pênaltis, prorrogação, tempo normal, que a gente vai sentar aqui e talvez fique mais fácil de explicar qual foi o processo para chegar naquela vitória. E por que o Flamengo, por que o Paris vai comemorar muito hoje? Pelo que o Luiz Henrique falou na entrevista antes do jogo, pelo que o Luiz Henrique talvez fale daqui a pouco, entendeu? A FIFA já está lá agora dando troféu de melhor em campo para o goleiro do Contando PSG. como se fosse uma temporada, é o 6º título do time na temporada, Exatamente. cara, é uma loucura. Então, assim, o Flamengo... É um timaço, e o número de jogos que o Flamengo teve para ter que chegar e para isso, o Pedro, então, assim, tem só para tentar te passar, que a coisa está encurtando. Então, e não a tem mais essa tendência... jornada, sabe? Que, nossa, é interessante isso. Primeiro, assim, está encurtando, vai continuar havendo, por algum tempo, uma distância econômica, Sim. que quando você coloca um contra o outro em campo, você vai ver que E tem... o Vitinho vai estar lá, o Dembélé vai estar lá, o Fábio Ruiz vai estar lá, o Pátio vai estar Tem lá. jogadores que Legal. vão se impor tecnicamente e às vezes fisicamente, porque são melhores jogadores. O Flamengo tem um grande time, indiscutivelmente, são jogadores muito técnicos. O melhor da América do Sul, ganhou a Libertadores, mas não consegue ainda ter um time, talvez consiga um dia, o Flamengo faz muito dinheiro, que chegue perto do nível individual dos jogadores do PSG. No coletivo, ele conseguiu empatar o jogo. Sim. O que vai encurtar mais isso é um maior intercâmbio entre esses clubes. Nesse cenário, é importante a Copa do Mundo de clubes. Porque acontece só de 4 em 4 anos, é verdade. Só que nesse torneio você tem a possibilidade de jogar mais vezes contra esses clubes. Porque essa situação anual que você vai jogar uma partida é insuficiente para você entender e para você, primeiro, psicologicamente estar mais preparado para isso. Encarar com maior naturalidade um jogo como esse. É fundamental. O Flamengo entrou claramente no jogo de hoje, no aspecto psicológico, tenso. Mais tenso que o PSG. E ele foi, e para mim aquele gol logo no início, dado pelo Rossi, que depois se viu que a bola saiu e acabou sendo anulado, é uma prova disso. O gol que nasce de um passe errado do Arrascaeta para trás, o Rossi toma a decisão errada de sair para buscar uma bola que ia ser escanteio e jogar essa bola para a entrada da área, sendo que ele estava fora do gol. Sim, sim. Né? Que deixasse pelo menos ir para escanteio, pelo menos eu vou proteger o meu gol. Isso é nervosismo. Com o tempo o Flamengo foi assentando. Então o intercâmbio e assim, a gente lamentavelmente não vai ter tantas possibilidades de encontro entre esses clubes anualmente, mas esse ano a gente teve algumas. Então o Flamengo jogou com o Chelsea, o Flamengo jogou com o Bayern de Munique, ele sente menos o jogo de hoje. Meu Bia tá chamando, hein? Pode esperar? Eu discordo, só uma coisa radicalmente de você, vou explicar por que na volta. Boa, boa. É ótimo que Fica aí. Melbia, fique aí porque daqui a pouco tem Vitor Birner discordando de Eugênio Leal. Mas agora, Melbia Rolim, a gente falando aqui, né, Melbia? Ficou uma coisinha ali de que podia ser. Como o Birner falou, foi para os pênaltis, o mais difícil o Flamengo fez. Ficou uma coisinha ali de que podia ser, hein, Melbia? Tudo bem, queridona? Oi, forte abraço a você, William Tavares, e é claro a todos os fãs de esportes. Desejo uma linda tarde a todos. Então, eu tenho certeza que a derrota doeu pro torcedor do Flamengo. Porém, aqui no Ninho do Urubu, em Belém do Pará, um local dedicado aos torcedores do Flamengo, a torcida fez a festa e ninguém foi embora. Inclusive, vamos dar uma chegada aqui com a rapaziada. Ó a bandeirona do Flamengo aqui. E a torcida segue ouvindo o rock doido por aqui. Tá todo mundo muito feliz, até porque foi uma temporada abençoada para o clube de regatas do Flamengo. O Flamengo que conseguiu também, inclusive, começar a trajetória campeã aqui em Belém do Pará, com o título da Supercopa Rei em cima do Botafogo, placar de 3-1, 2 gols do Bruno Henrique e um do Luiz Araújo. Então é por isso que a torcida tá por aqui e tá feliz demais. Então, amigão, como que é teu nome? Andrei! Andrei, ficou aquele sentimento, né, de que nadou e morreu na beira da praia. Mas independente disso, como homem. Só te falar uma coisa, o Palmeiras tem 2 que vai comemorar, Natal e Ano Novo, caralho! Independente de ter ganhado ou não, esse é o clima do paraense, felizão. E vem aqui, amigo,
como que ficou o sentimento após essa partida? Antes, ó, eu agradeço o Flamengo porque não tinha mais dinheiro pra comemorar porra nenhuma. É muito título, caralho. Pô, hoje tava na ia ter que chamar o agiota e pagar esse caralho e ficar devendo. Então, hoje, obrigado ao Flamengo por não ter ganhado, porque eu me endividar pro ano todo, porque hoje é dia, caralho. É o Flamengo, porra! Sem contar que hoje é uma quarta-feira, dia útil, Belém do Pará, e o Bar do Ninho tá entupido de flamenguista, né, cara? Diz o que é ser Flamengo aqui em Belém. Tu ainda não viu nada. Belém todo dia tem rock, mano. É só tu vir que tem, procurar tem. Aí tô no canto, pai, pode vir, cara. Daqui é tudo certo. A gente vem e tem, é tudo nosso. Aqui é Flamengo, caralho. Porra! Então é isso, mais otimista que o torcedor flamenguista e também feliz do que o torcedor flamenguista aqui de Belém do Pará, eu acho que tá difícil de encontrar, hein? O pessoal tá animadão, hein, Birna? Caramba, inclusive o pessoal tá animadão, o pessoal ali já, né, esquentou os tambores ali, já... Já tá desde cedo. Desde Eles querem ver o linha de agora e linha de noite. Exatamente, Isso. imagina esse povo pós-linho já, umas 11h30 da noite, hein? Essa galera aí. Voltando à guerra da razão contra a emoção, nesse momento, racionalmente, eu recomendo que se alimentem bem e tomem muita água. Também. Discordo. Para que a vida segue bem. E tomar aquele engolvezinho depois, né? Será que é por isso que eu não fico bem? Eu não tomo água. Sabe o que eu discordo do Eugênio Eu não tomo Radical água? sobre essa questão do intercâmbio? Eu acho que quanto mais os sul-americanos jogarem contra os europeus, mais os europeus vão entender como jogarem contra os sul-americanos, vai ficar mais fácil os jogos. Eu penso exatamente o contrário dele, porque os times são mais fortes. Mas eu acho que você não tá falando isso lá na ponta de um processo, que nesse caminho ainda vai ter um sul-americano bem escolhido. Eu acho isso. Eu acho que vai ficar cada vez mais fácil. O que me chama muita atenção hoje, porque eu estou pensando nas finais de mundiais todas, intercontinentais e mundiais. Nessa era, pós-Lei Bosman, pós-Lei do Passe, que obviamente facilitou a ida de jogadores brasileiros para lá, quando os europeus abriram seu mercado, União Europeia, começaram 2 estrangeiros só, um alemão jogando na Itália, por exemplo, era estrangeiro, foi para 3, aumentou o número, já não são mais estrangeiros dentro, né, do mercado comum europeu, e aí começaram a trazer muitos brasileiros. Esse jogo era tão difícil para o Flamengo, é porque agora, depois do AU, talvez as pessoas percam a noção um pouco. O jogo era difícil. O 1-1 só aumenta o mérito do Flamengo. Dos 3 jogos que o Flamengo fez do Mundial, pós-Era Zico, não estou contando o Liverpool antigo, então um dos 3 nessa situação, esse era o mais difícil. Esse jogo era mais difícil que os jogos... O jogo de 19 era pedreiríssimo. Esse time do PSG é muito melhor. Não concordo. Você acha que o time do PSG, nesse dezembro, é melhor do que aquele Liverpool? Acho. Concordo. Perfeito. Tudo bem. Acho esse time do PSG muito melhor que os adversários do Palmeiras e do Abel. O adversário, né? Porque o Palmeiras não chegou na final. Esse PSG é infinitamente melhor que o Chelsea que o Corinthians venceu. E muito superior ao Liverpool. Ele só não é superior ao City e ao Barcelona? Então, ao City eu tenho dúvidas e eu acho que a única diferença realmente maior que havia, muito maior entre finalistas, foi o vencido pelo Inter com o gol do Gabiru. Ali a diferença era uma viagem de joelhos daqui até o lugar do jogo. E o Inter conseguiu aquele resultado contra aquela máquina de jogar bola do Barcelona. Quer dizer, esse era um jogo dificílimo. Por isso, mais uma vez, temporada épica, eles Flamengo conseguiu um feito de levar a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, quando as coisas ficam iguais, o Flamengo tinha o pegador de pênaltis, não ganhou, faz parte do futebol. Mas a temporada é excelente. O pegador de pênalti estava do outro lado. Não, pô, mas peraí. Eu não sei, você conhece? Não, eu não sabia que ele era pegador de pênalti, mas ele pegou 4. Inclusive, eu vou checar, porque eu não sei. Porque até isso, no nível de dificuldade, até isso, você parar pra pensar passou a ser. que Se não era, passou a ser. O adversário do Flamengo perdeu 2 pênaltis. Acho que se a gente fizer um levantamento, é claro que tem casos que quem perde 2 pênaltis ainda ganha, passa, isso já aconteceu. Mas não é comum uma equipe que perde 2 pênaltis conseguir avançar. Deve ser minoria, não tenho números, mas isso é meio óbvio, né? É minoria, né? O número de equipes que passam quando você perde 2 pênaltis. A defesa de pênalti mais difícil foi a do Rossi. Foi a do Rossi. Então, e o Dembélé que perdeu o pênalti. Assim, que perdeu o pênalti que eu digo que chutou lá pro alto. Então, assim, você ainda tem contra si um goleiro que pega 4 pênaltis e, assim, de novo, virou o cara do jogo, o cara do campeonato, etc. Mas como... Aí o Flamengo pecou. Que não macula a temporada, nada disso. Nada. Está analisando uma coisa ali de momento. O não vai ter que crucificar jogador, opções do treinador para bater pênalti, não tem nada a ver com isso. Mas é uma coisa assim. Até isso foi espantoso, porque
o adversário perdeu 2 pênaltis, aí o Flamengo vai lá e perde 4. Inexplicável, bateu É mal. isso. O Flamengo passou Bateu por uma mal. disputa de pênaltis contra os Estudiantes, numa pressão muito grande também. Enorme. Dentro da casa dos Estudiantes, em Sim, La sim. Plata, e conseguiu. O Léo Pereira, que hoje bateu um pênalti horroroso no meio do gol, chutou uma bola no ângulo lá em La Plata e tal. Não sei se é uma questão psicológica. Eu vou voltar aqui no tema que o Virner discordou de mim. Bom. Porque eu acho que ele falou assim, os europeus vão aprender a jogar com os sul-americanos. Ora, eles já estão ganhando dos sul-americanos, eles já sabem ganhar dos sul-americanos. Ah, mas aí você pode dar aquela encostadinha na perna e cair, pode dar aquela Isso eles já cozinhada. sabem. Ô! Eles empataram, Oh! mas em geral eles ganham. Então eles já estão na frente, eles são superiores. E também o seguinte, cada sul-americano é um sul-americano diferente. Jogar com o Palmeiras é diferente de jogar com o Flamengo. Muito. É diferente de jogar, eventualmente, com o Botafogo do ano passado. E tudo tem as circunstâncias. É muito difícil, né? O futebol ele é tão dinâmico e ele é tão cheio de oscilações, porque a gente fala assim, esse time do PSG é melhor que tal. O time do PSG, que jogou a reta final da Champions, era melhor. O de hoje, embora seja o mesmo técnico e a base dos mesmos jogadores, é um time diferente. Ele não joga hoje, porque o futebol é assim. Você tem subidas e descidas. Não joga o mesmo que jogava no início do ano, quando foi campeão da Champions. O PSG de hoje joga menos bola que o Bayern da época do Mundial de Clubes? Então, é difícil dizer. Não, tô pensando. Os dois se Poupando enfrentaram. os jogadores do PSG, tem 6 jogos na Liga dos Campeões, fase de grupos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 19 gols marcados, 8 gols sofridos. Fez uma fase ruim de grupos na última Champions. Mas não joga o mesmo nível de bola que jogava nas oitavas, nas quartas, nas semis e na final da Champions. Não Porque joga, é mas joga natural. demais ainda. Sim, mas joga muito. Porque é natural que o time oscile. Como o Guardiola, o City do Guardiola, teve momentos brilhantes, ele perdeu uma final de Champions em que ele chega na final melhor credenciado do que aquela que ele ganha. E ele ganha depois, numa temporada em que não jogava de forma tão brilhante, acaba ganhando. O único jogo que perdeu foi pro Bayern, em Paris, na Liga dos Campeões. Desse ano. Mas é muito difícil você O Bayern é uma estabelecer essas máquina de jogar comparações. futebol, não é um time. O Liverpool de 2019 era uma máquina de jogar futebol também, do Klopp. Uma máquina, com Mas abaixo desses características diferentes. Porque, assim, eu entendo que o que fez, eu até usei essa expressão na Copa do Mundo de Clubes, e depois fui muito criticado porque eu falei isso antes do jogo com o Botafogo, é que esse time jogou na reta final da Champions um futebol 3.0. Era um futebol acima, pela dinâmica de jogo, pela proposta e por como o time conseguiu executar a proposta do Luiz Henrique. Só que aquele nível não se mantém sempre. Eu vou ser mais chato que você. Os jogos do Paris Saint-Germain nessa Liga dos Campeões. Também. Atalanta ganhou do Chelsea 2-1 na última rodada. O Paris Saint-Germain recebeu o Atalanta, meteu 4-0. Aí ele foi para Barcelona, ganhou 2-1 do Barcelona. Aí ele foi jogar com o Leverkusen fora, ganhou de 7-2. Esse time, tá? Isso foi em outubro. Não faz tanto tempo assim. Aí ele perdeu do Bayern em casa e perdeu do Bayern hoje em dia. Ok, o Bayern, repito, é o melhor time do mundo hoje em dia, joga o melhor futebol do mundo. Meteu 5-3 no Tottenham na última rodada. E na última foi jogar com o Bilbao, poupando bastante jogadores, já com uma condição boa, empatou 0-0 fora de casa. Só tá dando argumentos para elevar o que o Flamengo fez hoje. É isso, claro. É isso que eu tô fazendo. Claro, o que eu estou discutindo contigo não é isso. Tô tentando dimensionar a realidade do jogo. Dos times que você colocou aí, você tem uma boa vitória sobre o Barcelona, ok. 7 no Leverkusen na Alemanha. Mas o Leverkusen não é o mesmo nível. Mas 7? Mas não é o mesmo nível. 7? O Flamengo fez 8 no Vitória. São circunstâncias. O que eu estou querendo colocar é que o time do PSG teve um momento brilhante, que pode ser que ele reconquiste esse momento brilhante. Por exemplo, ele está jogando quase toda essa temporada sem o Dembélé mostrar o futebol que mostrou antes. Porque se machuca, porque volta, porque está lesionado, porque está gripado, porque tem um monte de problema. O Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e ele não está jogando. A minha discordância é que quando ele ganhou a Liga dos Campeões, numa nota de 0-10, o time jogava um futebol nota 11. Sim, era assim, concordo. Absurdo. Por isso que eu falei futebol 3.0. O espetáculo do espetáculo. Agora, de nota 0-10, ele joga 9.1. Tá bom, tudo bem. É isso. Acho que o Pedro quer falar aqui, Pedrão. Vamos lá. Não, é que... Ali tá bom, mas o Pedro tá no Não, programa. porque... Né, Pedrão? não, tá ótimo. Concorda comigo Eu acho com que ele? a discordância é ótima.
Eu tento concordar um pouco mais com o Eugênio. Tá, porque perfeito. aqui no qual é a distância do Flamengo pro PSG... Tá Se o Real Madrid fizesse o que o PSG fez esses anos, vocês iam estar aqui Real Madrid, porque o Real Madrid... Isso porque eu falei, o Pedro está no programa, não sei né? o quê. O Pedro vai falar. De fato, é uma imprensa muito ligada ao Paris Saint-Germain. Não, a imprensa não é o Paris Saint-Germain, ela odeia o Real Madrid, o Barcelona, ela adora o Paris Saint-Germain. Tem toda a lógica isso, vamos lá. Mas vamos lá, aqui qual é a distância do Flamengo pro PSG? E aí, voltando no papo do Flamengo. Eu não acho que o torcedor do Flamengo pense que ele tá muito próximo ali. Quando ele olha para um Kvaratskhelia, quando ele olha para o Vitinha, sabe? Para o Neves, para o Nuno Mendes, para Colar. Eu não acho que ele esteja. Eu acho que ele quer competir, ele quer se provar que ele é muito acima e em algum momento jogando o fino perto do seu teto. O teto do Flamengo é muito alto. Quanto mais próximo do seu teto ele estiver, ele está muito acima dos outros nas Américas. E aí podemos falar agora nas Américas, porque é brincadeira, porque ganhou do mexicano e tudo mais. Ele está muito acima das Américas e ele quer estar próximo. Ele não quer dizer que ele é melhor que o PSG, que ele é melhor que o Bayern, que ele é melhor que o Chelsea, porque acho que isso aí nem no imaginário, talvez na conversa de bar. E o que eu acho é que a missão se cumpre num ano que você fez 3 jogos. Um contra o Chelsea, um contra o Bayern, um contra o PSG. Você vence o Chelsea, é muito interessante, de novo, o movimento do segundo tempo, o Chelsea sai na frente daquele jogo, as mudanças do segundo tempo, como entra o Bruno e tudo mais. Você perde para o Bayern e você consegue explicar a sua derrota para o Bayern para além de um é muito superior. Eu acho que a ideia de onde tinha o Arrascaeta, em algum momento do primeiro tempo hoje, a gente viu o Arrascaeta fazendo isso, o Arrascaeta tem que ir lá perto da área para receber, não é exatamente a dele. Então, assim, você consegue entender porque começa a sair do seu plano ali o jogo contra o Bayern, não é simplesmente só a distância, cavalar, e também tem muita intensidade. O Felipe errou contra o Harry Bayern. Kane. O Felipe, para mim... Hoje ele acertou tudo. Então, mas o Felipe erra contra o Bayern e talvez você não consiga exatamente... Hoje ele não acerta tudo. Acho que o início do jogo ali tem problemas, mas ele, para mim, consegue entender o início do jogo e o que ele muda para o segundo tempo. Por isso que eu falo que é a evolução de um Mundial de Clubes para agora e para onde ele pode estar daqui a um ano. E isso aí tá tudo bem. É uma evolução natural de um time que vai crescendo. Um ano e pouquinho como treinador profissional, gente. Alguém falava do debate contra o Abel, do Abel. O Abel tinha 5 anos de Palmeiras, o Felipe tinha 1 ano e pouco de treinador profissional. Então, eu acho que para o Flamengo, o que ele joga hoje contra o PSG, como ele vence o Chelsea, como ele tentou de alguma forma encarar e teve erros, que é inerente ao jogo de futebol ter erro. Para o Bayern ser muito melhor, alguém errou. Não tem um jogo de perfeição o tempo inteiro, de duelo de alto nível. Não existe. Então, esse balanço para esse Flamengo, no tal do qual é a distância, o Flamengo está próximo. Ninguém está aqui para debochar, o troféu ficou mais perto, o troféu está perto da Europa, o troféu... Não. A questão é, há uma superioridade, vai existir, enquanto a diferença econômica for brutal, for desse tamanho, vai existir essa dificuldade. Ou a gente vai, por exemplo, virar lá em 2000, que Corinthians supera Real Madrid, Vasco supera Manchester United, os dois fazem a final daquele torneio ali, aquele Mundial no verão do Rio de Janeiro. Não queria dizer que ambos estavam acima do nível do futebol praticado na Europa. Mas que você lembra da estação do jogo. Hã? Estação do ano, verão. Não, mas é porque eu estou falando quando 2 brasileiros venceram simultaneamente gigantes. E aí você tem que levar um monte de coisa em conta e não necessariamente era uma questão de superioridade. Técnica e tal. Eu vejo o futebol hoje muito mais próximo com trabalho, com investimento. Mas eram 2 grandes repetição. times de Corinthians e do que Vasco exatamente. na época, não, peraí, não os dois times, porque o futebol sul-americano daquela época. Aí vamos entrar no que eram aqueles times. Era uma época que você tinha os investimentos das tais parcerias e tal. Agora eu acho que você se aproxima muito mais de trabalho, de confronto. Esse Flamengo talvez jogue até 2029, em outro momento, contra um time grande europeu, porque pode vencer muito a Libertadores. E em 2029 já está agendado que ele vai ter novamente grandes confrontos contra europeus, porque ele já está no Mundial de Clubes. Então, assim, é uma coisa que talvez com o costume, a gente vai entrar nesse papo do Birner. Você vai gerar costume de enfrentamento, você vai subir... Eu não vejo esse Flamengo descendo o nível dele. Ele vai subir. Só vale para o Flamengo. Não acho que só vale para o Flamengo. Só. Palmeiras. Tem outro time. Mas a gente está falando de quem pode... Naquele momento só valer para Vasco e Corinthians. Estou falando que nesse momento tem muito mais a sequência do que pode acontecer do que aquela sequência de Vasco e Corinthians em situações pontuais. Esse Flamengo, por exemplo... Então ele está próximo para mim. Não, para mim, um dos 2 melhores times da Europa. Ou seja, e se o Flamengo consegue competir contra essas equipes, ele consegue competir facilmente num campeonato português, briga pelo título. Acho que no campeonato italiano também brigaria na parte de cima da tabela, Flamengo. sem nenhum problema. Na Inglaterra não dá. E na Espanha, Alemanha não dá por causa do Bayern. E na Espanha Senão daria por causa para brigar. do Real Madrid e do Barcelona.
Mais do Real Madrid hoje em dia. É isso. Assim, ou seja, é uma exceção Eu penso um pouco no diferente mundo disso, sul-americano. né? É Fala uma aí, exceção. Eugênio.